Olá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo da série LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E hoje nós temos novidades. E quais novidades nós teremos hoje? Primeiro vamos trazer a doutora Luciana, a CEO, a criadora da LM Alta Performance, uma empresa de psicologia que atende tudo que se pode imaginar de psicologia. Doutora, se apresente para o nosso público e, surpresa, nosso convidado... Olá, pessoal! Mais um dia aqui estamos com o nosso podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. É um prazer estar aqui com você, apresentando LM Alta Performance com todos os serviços de psicologia na área clínica, esportiva, organizacional, jurídica e mais os profissionais de suporte, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psiquiatra. Nós atendemos todo o Brasil com várias bases espalhadas pelo Brasil com uma equipe de especialistas. É um prazer estar aqui com vocês com mais um podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E nós trouxemos hoje o nosso convidado Domingos. Domingos, é um prazer ter você aqui conosco, participando do nosso podcast. Domingos, por favor, pode se apresentar ao nosso público. Fique à vontade. É um prazer estar aqui, receber esse convite. Foi uma honra de poder compartilhar um pouquinho que a gente acumulou ao longo desses últimos 20 anos, né? Eu sou especialista em ajudar as pessoas a ter mais energia, disposição, controlar o peso e melhorar a sua performance, tanto profissional como também no dia a dia para todas as tarefas e para atletas também. Então, eu ajudo as pessoas, sou mentor de bem-estar e qualidade de vida. Então, é um prazer estar aqui contribuindo. Excelente, Domingos. Pessoal, vocês ficaram curiosos o que é que o Domingos vai trazer aqui pra gente hoje? JM, sua vez, fique à vontade. Vocês viram que hoje a surpresa é grande, né? Um mentor de saúde e bem-estar. Domingos, explica melhor para o nosso público aí o que seria esse mentor de saúde e bem-estar, o que você faz, o que a psicologia e o saúde e bem-estar tem a ver, porque, aliás, nós somos LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Então, vocês viram que hoje está tudo diferente, né? Hoje veio o senhor Domingos. Então, senhor Domingos, doutora Luciana, faz esse entrelaço aí entre a psicologia e o bem-estar. Eu vou falar um pouquinho da questão da psicologia aqui junto. Eu e o Domingos trabalhamos juntos. Então, a psicologia está muito focada em relação a trazer saúde e bem-estar para o ser humano em todos os sentidos. A gente trabalha a parte mental e que isso acaba tendo como consequência a vida da pessoa como um todo, seja na área esportiva, seja na área pessoal, seja na área profissional. E o Domingos trabalha muito também com a questão da alimentação. Domingos? Então, bom, primeiro pode me chamar de Dom, por favor, né? Porque para eu poder ajudar a pessoa a encontrar um caminho novo, eu preciso ter um pouco mais de intimidade, né? Porque normalmente a gente confia, né? Com quem a gente está mais próximo, porque senão fica uma coisa muito distante. Então pode me chamar de Dom, que fica mais gostoso, né? Pessoal, Dom para vocês aqui, meu público. Bom, primeiro a gente sabe, normalmente, a gente escuta tanta coisa, liga a televisão, fala com um amigo, fala com outro, a gente sabe exatamente o que precisa fazer, às vezes, para ter uma qualidade de vida melhor. Todo mundo sabe que tem que ter um sono, né, adequado, que tem que ter uma alimentação adequada, que tem que controlar o estresse, né, que tem que várias atividades que nós podemos fazer para ter uma vida melhor e ser mais feliz. Porém, no dia a dia, a gente acaba não só não conseguindo fazer isso, mas às vezes a gente, mesmo sabendo, não sabe exatamente os detalhes. E é que nem uma receita, às vezes, de bolo, né? A gente fala, eu sei que tem que colocar lá a farinha, tem que colocar o sal e o açúcar, mas dependendo da quantidade, da forma com que você monta isso, vai sair um bolo maravilhoso ou não. Então, um mentor de bem-estar vai ajudar você não só a manter, né, você no foco para que você obtenha o melhor resultado para o objetivo que cada um tem o seu, né? E também das dicas que ele acumula ao longo dos anos, que sabe que as pessoas têm desafios em algumas áreas, mas como cada ser humano é de um jeito, não dá para pegar uma receita de bolo, senão lia um livro e seguia. Mas cada um sabe as suas motivações, os seus desafios, e aí para isso a gente ajuda a pessoa a encontrar o seu melhor caminho.
E nós, com a psicologia, aqui com a LM Alta Performance, trabalhamos toda a parte mental, psicológica, colaborando nesse bem-estar do ser humano, em todas as áreas da vida dele. Então, trabalhando mente, que tem uma repercussão no corpo, trabalhando com as dificuldades, trabalhando com os problemas, e também as pessoas que querem evoluir, as pessoas que querem desenvolver, ir além. E nessa parceria aqui com o Dom, agora Dom, não mais Domingos, Dom, gente, pessoal, Dom. Com o Dom, a gente consegue trabalhar no aspecto mental e o Dom trabalha mais a questão da alimentação, a percepção de corpo, a qualidade de vida, e a gente entra com a psicoterapia clínica ou a psicoterapia esportiva, o psicólogo esportivo, como nós já tivemos aqui outras séries aqui do podcast da LM Alta Performance, trazendo sobre a questão da psicologia esportiva. Então, o Dom, ele é um parceiro em que nós trabalhamos juntos, que ele traz essa questão do bem-estar, que ele traz essa questão da alimentação, e a LM Alta Performance entra trabalhando os aspectos psicológicos, né? Até porque, muitas vezes, na questão especificamente da alimentação, existe uma dificuldade, muitas vezes, Dom, que eu imagino que nós trabalhando juntos, a gente percebe, às vezes, a dificuldade em conseguir identificar quais são essas motivações, a dificuldade em ter um controle no peso, a dificuldade em como que ela faz para conseguir, por exemplo, ter uma boa autoestima. Então, a parte da alimentação também colabora nesse aspecto. E o Dom faz todo esse levantamento também de qual seria a alimentação, os hábitos que ele tem, a parte nutricional, para que ele consiga trazer esse bem-estar também para a alimentação e para a vida dele. Dom, fala um pouquinho para a gente como é que faz essa questão da alimentação, explica um pouquinho para a gente. Eu me lembro de uma das reuniões que nós fizemos juntos com uma cliente e você fez uma comparação ali em relação à gasolina, ao motor, e como que é essa relação do ser humano com uma máquina, por exemplo, em relação à alimentação. É muito interessante. O que a gente busca sempre é equilibrar corpo, mente e espírito, né? As três coisas juntas precisam estar bem para a pessoa ter um bem-estar e conseguir atingir os seus objetivos e ter uma alta performance, não é verdade? Exatamente. Só que o que acontece? Todo mundo sabe que a alimentação é muito importante nessa base. Só que nós, às vezes, não damos a devida importância no dia a dia. Por falta de planejamento, às vezes por falta de saber o que fazer. Então eu vou dar alguns exemplos aqui que podem, né, ajudar as pessoas a ter essa alta performance. Mas, por exemplo, as pessoas falam assim, eu preciso enganar o estômago, me alimentar para começar bem o dia. E literalmente engana o estômago mesmo, porque falta, às vezes, alguns nutrientes que a pessoa precisa. E a gente sabe, por exemplo, o corpo é o veículo único que nós vamos ter durante a vida toda. Não dá para trocar peça. Às vezes até dá, né? Fazer um transplante, alguma coisa, não é uma experiência muito boa. Uma recalchutagem aí, não é? Mas a gente vai dando um jeitinho, mas não tem como trocar, né, tudo. Então, como o corpo é o único veículo que vai levar nessa jornada inteira, durante a nossa vida toda, a gente precisa cuidar dele. E às vezes a gente vai num posto de gasolina, vê uma gasolina ali mais barata e acaba comprando. Às vezes a gente fica pensando, será que vai fazer mal pro motor? Mas às vezes quando a gente para num bar ou come alguma coisa que não vai fazer bem, né? Ou coloca algum combustível que não é o adequado, a gente às vezes não liga tanto, porque o corpo ele consegue lidar com as situações e se refazendo, mas ele tem um limite. E ele vai desgastando, envelhecendo. E ao longo, como leva muito tempo para ele se desgastar, e não acontece na hora, imagina você comer uma coisa que não é tão saudável, pronto, já me sinto muito mal. Não é assim. Vai piorando ao longo dos anos. Então a gente não dá essa devida importância. E outra coisa interessante, que a gente às vezes acaba só entendendo que se o nosso
corpo fosse uma máquina, né? Um carro, por exemplo, né? Eu queria colocar um combustível de boa qualidade para ele funcionar melhor. Mas o corpo é muito mais do que uma máquina. Ele é um ecossistema completo. Por exemplo, se o solo, que é o nosso intestino, por exemplo, não estiver funcionando bem, não tiver ali com a microbiota, né, legal e tudo mais, o que acontece? O cérebro não funciona bem, né? O humor não está bem. E aí o seu humor não tá bem, as suas relações também acabam não ficando bem, e aí você acaba não atingindo os resultados por uma série de problemas. Então tem que cuidar como um todo. E aí, Dom, acho que entra muito uma questão dos hábitos que as pessoas acabam assumindo em relação à alimentação e também em relação à vida. Um ponto que a gente ouve bastante falar aqui, a gente até em outros podcasts comentamos em relação a isso, é o estresse. E o quanto o estresse traz malefícios, né? De novo, comentando, pessoal, não é um estresse do senso comum, é um estresse em que ele está diagnosticado realmente que ele tem um estresse. E o quanto isso acaba influenciando também na alimentação. E aí eu falo no sistema digestivo, em que a gente consegue ter a digestão dos alimentos, daquilo que a gente come, e até também o quanto isso influencia na escolha do que é que a gente coloca dentro do nosso organismo. Então, muitas vezes aquela beliscada, né? Aquele chocolatezinho, ou aquele açúcar, ou quando a gente belisca ali realmente alguma coisa que é aquilo que está mais fácil, nem sempre a gente está colocando produtos, um alimento que é saudável para o nosso corpo. E isso também acaba tendo uma consequência em relação ao estresse do corpo, porque a mente já não está conseguindo se adaptar a esse ambiente, a mente já não está conseguindo lidar com essa situação. O corpo, o organismo, ele tenta se adaptar àquela situação. E a gente vem de novo, quando a gente fala da fase de alarme, quando a gente fala da fase de resistência, de conseguir lidar com aquela situação, e aí ele entra em burnout, né? Então, o quanto essa alimentação também vem numa consequência de buscar alimentos que não são saudáveis para o nosso corpo, e isso colabora ainda mais para aumentar os sintomas e as consequências desse estresse. E aí, falando um pouquinho sobre isso, Dom, da questão do estresse, como é que você vê essa parte da alimentação e do estresse relacionado, que você vê ali de experiências, o que as pessoas acabam comendo, o que é que pode ser feito? Como é que você vê essa relação, Dom? Bom, antes do Dom falar sobre alimentação, nós bateu aquela fominha. Nossos patrocinadores, né, doutora? Espetaria Galo, ali na Narciso Stolini, atrás da Prefeitura de Osasco. Bateu aquela fome, sentiu vontade de comer um espetinho? Espetaria Galo está esperando vocês, tanto presencial ou pode fazer o seu pedido que chegará quentinho o espetinho na sua residência, no seu trabalho ou aonde você estiver. Espetaria Galo esperando vocês. E eu vou falar que eu sou muito fã da Espetaria Galo, pessoal. Eu amo um espetinho, amo uma proteína, uma carne, apesar de ter sido vegetariana por 20 anos. Depois que eu voltei a comer carne, adoro um espetinho da Espetaria Galo. E legal que vai estar contribuindo para sua massa magra também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu fui no churrasco e tal. O problema não é o churrasco, né? A proteína é muito importante para a alimentação. O problema é como você vai, o que você escolhe para comer no churrasco. Um espetinho, então, bem feito, né? De qualidade, divino. Com certeza. Além de ser muito gostoso, ele não vai estar atrapalhando nenhuma dieta ou nada que você está fazendo. Então, isso contribui bastante. Muito, muito legal. A Espetaria Galo é uma tentação para mim. Então é uma daqui, vamos lá. É um ótimo pedido. Legal. Porque a qualidade da carne é boa. Não tem muita gordura, muito que eu não gosto. Eu gosto da carne mesmo. Então, eu sugiro muito a Espetaria Galo. Legal. E também para reduzir o estresse, né? Às vezes, porque às vezes uma coisa interessante é que às vezes a gente utiliza a nossa alimentação não para o fim a qual ela foi destinada, que é o quê? Trazer os nutrientes, as vitaminas para o nosso corpo. Mas a gente usa a alimentação para outra coisa. A gente usa a comemoração. O que é uma comemoração?
comer, né? Então, comemoração, ou seja, confraternizar. Então, vamos comer uma pizza. É muito mais do que uma alimentação. É o quê? Reunir as pessoas, né, em torno de algo que vai ser dividido entre todos. Então, é um ritual que nós temos. Então, vamos beber uma cerveja, né? Que nunca é uma, né? Se fosse uma, não tinha tanto problema. Então, às vezes, para as pessoas reduzir o estresse, acaba utilizando a comida para isso. E isso precisa ser melhor, né, entendido para que a gente não tenha o equilíbrio das coisas. Por quê? O estresse, como você estava comentando, a gente não tem muito como evitar, né? O corpo, se ele não tivesse, por exemplo, a mente, talvez ele não ia perceber tanto estresse, ele só ia perceber o estresse do tempo ou alguma outra coisa física. Mas a maioria do estresse que hoje o ser humano passa, ele é um estresse psicológico, né? As coisas que vão acontecendo, a pressão do trabalho, da família, dos amigos, dos relacionamentos, eles acabam minando, né, o bem-estar da pessoa. E como que a gente pode minimizar isso? Existem várias técnicas e várias terapias, né, mentais, a doutora cuida muito bem disso, então a mente e o espírito. Só que se o corpo não estiver bem, fica difícil a mente estar bem, né? Corpo são, mente sã, tudo precisa estar bem. Então, o fato da gente poder estar cuidando da nossa alimentação para o corpo, para as células estarem se regenerando da forma correta, nós ficamos muito mais fortes para poder aguentar o estresse. Porque se a pessoa já está passando um estresse normal do trabalho, ou de saúde de algum familiar, ou qualquer outro tipo de estresse que a nossa vida acaba nos trazendo, e nós não temos, às vezes, como evitar, às vezes tem, né? A gente às vezes fica procurando alguns estresses, porque quando tá tudo calmo, a gente já acaba sabotando, porque não, eu preciso de uma adrenalinazinha para poder, né, curtir aqui. Mas o que acontece? Às vezes, como não escolhe isso, a única coisa que a gente pode fazer é se preparar para combater isso. Então, nós precisamos estar bem e as nossas células estarem nutridas. Se a gente está bem para poder combater isso, fica muito mais fácil. Principalmente porque a primeira coisa que o estresse vai atacar é o seu planejamento nutricional. Porque, vamos lá, estou estressado, o que eu faço? Abro a geladeira. Para me acalmar. Exatamente. Mas você sabe de onde vem isso? Tem uma série de fatores. Ou se a gente está muito ansioso, também acontece isso, né? O ser humano vai buscar o quê inicialmente? Ele vai buscar comida para tentar controlar aquela ansiedade. Como você colocou, Dom, em relação às comemorações, né? Toda comemoração, seja um Natal, seja uma comemoração com os amigos, com a família, envolve o alimento, envolve a comida. E aí é que a gente precisa ter atenção. O fato de envolver a comida, envolver o alimento, não significa que você precisa se acabar na comida, né? E aí entra também uma questão da ansiedade, unida com uma impulsividade. Então, naquele momento, com uma ansiedade, ou uma situação que você precisa resolver, um problema que você precisa ali tomar uma decisão, que você muitas vezes acaba indo no doce ou comendo alguma outra coisa que você não está colocando um alimento saudável para o seu corpo. Então, essa associação que existe do alimento, em especial até do doce, que é muito comum, o doce, o açúcar, não é? Em relação à parte psicológica, de ansiedade, de impulsividade, isso é muito, muito comum. E aí que eu vejo que, psicologicamente, a gente precisa retomar esse planejamento, retomar essa conexão que é feita da ansiedade, da impulsividade com o alimento, com aquilo que você está comendo. E essa reprogramação envolve também o quê? O que é que eu posso substituir que não seja um alimento que não faz bem para o meu corpo? Ou um alimento, ou alguma outra atividade que você possa fazer para esse cérebro ir fazendo as conexões neuronais e esse hábito ir sendo criado e desenvolvido de uma forma que essa ansiedade, eu utilize ela benéfica, que ela seja vantajosa para mim, que ela seja benéfica. Por exemplo, vir aquele momento de ansiedade, o que eu vou fazer? Eu posso beber água, ou eu posso fazer atividade física, né? Sai, vai dar uma corrida. Então, quais são os meios em que a gente, termos estratégias, que a gente pode substituir ou por um alimento saudável
ou hábitos em que essa ansiedade é utilizada ao meu favor. E isso é um treino mental. Além de ter a consciência, além de ter uma questão de estar consciente daquilo que você está fazendo, dos sintomas que a gente tem, a gente conseguir também colocar isso em prática e que isso se torne uma rotina a favor de nós mesmos, né? Eu vejo que isso é bem importante. E aí, falando sobre isso, Dom, o que você vê de alimentos? Como é que seria esse equilíbrio da alimentação que você coloca? O que é importante? Você falou da questão da proteína. Fala um pouquinho disso pra gente, Dom. Então, como eu estava falando, né, a alimentação acaba sendo, às vezes, uma fuga. Né? E aí, da onde vem isso? Para entender. Porque, às vezes, não adianta você saber o que funciona. Você precisa treinar para ver as saídas na hora em que acontece isso. Então, por exemplo, quando você abre a geladeira, o que é que tem à disposição lá? Fácil, prático, gostoso, né? O que é? Normalmente é carboidrato. Né? Carboidrato é muito fácil. Carboidrato é barato. A coisa mais barata no supermercado é carboidrato, né? Bolacha, macarrão, essa coisa. Pão. E é barato. E o que acontece? Ele é fácil até para armazenar, é fácil para preparar e fácil para comer. Comparado, por exemplo, a uma carne, um ovo, um peixe, você tem que preparar, dá mais trabalho, né? Demora mais para saciar. Quando você come um carboidrato, já sacia na hora. Quando você come uma proteína, demora mais tempo, né, para isso. Ela dura mais tempo, uma série de coisas. Mas o que eu preciso entender é o que eu estou buscando quando eu vou me alimentar. E normalmente as pessoas têm isso e ela aprende onde? Lá na infância. Na infância. Né? Por quê? Entrando muito na área da psicologia, mas na área da prática do dia a dia, né? Porque quando a pessoa começa a associar, entender o que é isso é meu e o quanto eu já evoluí, eu já cresci, eu não preciso agir como uma criança, eu começo a melhorar os meus hábitos. Então, por exemplo, lá, quando a gente vai, por exemplo, quando é dia criança, quando alguém quer demonstrar amor pra gente, o que ele traz? Um doce, um bolo. Então a gente aprende, né, que pra criança é uma balinha, um chiclete, um chocolate e tal. Ninguém vai chegar lá, olha, eu amo muito você, tá aqui uma cenoura. Não vai. Tá aqui um brócolis. Vai. Você vai na casa de alguém hoje, quando você vai e quer ser bem recebido, se a pessoa quer receber bem, o que ela prepara? Coisas saudáveis? Mas ela quer bem da gente, só que às vezes a gente pensa o quê? O que vai agradar mais a pessoa? Por conta disso. Dom, você trouxe uma questão importante que eu me lembrei agora quando a minha filha era criança e eu colocava no lanchinho dela, ela levava cenourinha, aquelas baby carrots. E era uma das poucas crianças em que ela levava um lanche saudável. A cenourinha com os baby carrots. E eu lembro que a professora me chamou na escola, em uma das reuniões, enfim, escolares, e ela colocou esse aspecto, olha, sua filha se alimenta bem, né? Porque eu sabia que eu precisava, já desde criança, não é que eu privava de comer um doce, de comer, não, eu não era exigente nesse sentido, dessa forma, mas eu precisava já desde pequena dar uma filosofia e uma educação alimentar para ela ali desde o início, né? Até pela formação de células gordurosas desde criança que vai se formando no corpo, os lipídios e tudo mais. Então, eu me lembrei disso, dessa questão. Né? O quanto a gente vai trazendo esses hábitos também para a criança de uma alimentação e de uma educação alimentar. Né? E o quanto isso ela pode levar esses hábitos para o resto da vida dela. Né? Que a gente ensina ali desde a infância, isso são coisas que ficam marcadas, apesar, como a gente diz, o ser humano, não é? Ele é biopsicossocial, a parte biológica, genética, a parte psicológica e a parte social, o ambiente, a sociedade, enfim. O quanto isso tem influência sobre nós, seres humanos, daquilo que nós comemos, dos hábitos que nós temos. Né? Então, eu vejo que ter cuidado com essa alimentação, desde criança, não é ser rígido, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque a rigidez também traz um aspecto psicológico daquilo do proibido. E aí, quando ela tem a liberdade, o livre-arbítrio dela tomar decisão, ela vai querer buscar muito mais isso. Mas é uma educação alimentar mesmo, de uma forma consciente, saudável e equilibrada. Né? E aí, Dom,
como é que você vê esse equilíbrio? Como é que poderia ser feito esse equilíbrio dos alimentos? O que é que você, como mentor em relação à questão do bem-estar e da alimentação? A gente sabe também que tem muita questão do emagrecimento. Muitas vezes os clientes procuram você por conta do emagrecimento e a gente faz esse trabalho em conjunto, trabalhando a parte mental para que consiga ter-se a perda de peso, né, com qualidade, mas também com equilíbrio, porque pode-se ter ali uma deficiência nutricional muito, muito grave, né, e que pode trazer até da pessoa ficar doente, enfim. Como é que você vê isso, Dom? Então, isso é uma pergunta, mas você vai ter que responder essa e várias outras aqui que está chegando aqui no nosso canal aqui. Então, lembre-se dessa pergunta e tem uma aqui das várias que chegou aqui, gente. Não dá para responder todo mundo, desculpe aí. Mas o Dom volta, né? Ó, o Dom volta, o Dom volta. Nós falamos aqui que volta, a doutora Juliana não voltou, o advogado não voltou, mas volta, eles voltam. Junto com essa que é tanta gente boa que vocês têm, que às vezes até achar um horário para eles poderem voltar, né? Mas, Dom, junto com essa pergunta, nosso telespectador aqui foi assim, essa definição de performance é muito mais real. E por que você acredita que as pessoas falham tanto em marcar uma rotina saudável, mesmo querendo esses resultados? Complementou a pergunta, hein? Nossos ouvintes estão antenados aí. E agora? Então, o que eu gosto normalmente, eu vou do que ensinar, come isso, faz aquele outro, não come aquele outro. Eu gosto que as pessoas entendam e comecem a trocar o prazer. Como eu estava falando lá da geladeira. Porque não adianta nada eu falar assim, olha, você não pode agora comer doce, não pode isso. Nem eu me cuidaria. Por quê? Porque tá tirando o meu prazer. Eu não acredito que você, tirando as coisas que você gosta, assim, vai funcionar por muito tempo. Porque a gente vai voltar a fazer. E qualquer abalo, algum estresse, você vai voltar ao que você está acostumado. Agora, quando você começa a entender melhor o porquê das coisas, começa a entender que, poxa, se eu estou estressado, se eu estou fazendo alguma coisa, o que eu preciso, na verdade? O que eu estou gastando mais? Eu preciso de mais vitaminas, eu preciso de proteína, eu preciso de hidratação, que é a primeira coisa que a pessoa faz, ela acaba não respirando, não se hidratando, e comendo algo que não vai ajudar. E isso vai gerar o quê? Mais ansiedade e entra naquele ciclo vicioso. Então, até para melhorar a performance dela. Então, Dom, você me lembrou de uma coisa agora. Então, tudo bem eu de vez em quando ir à Espetaria Galo e comer os meus espetinhos de carne lá? Tudo bem? Eu posso fazer isso, Dom? Como é que é isso? Eu tô liberado ou não, gente? Será que o Dom vai me liberar? Como é que é isso? Bom, mesmo que não fizesse tão bem, eu não sou radical, porque eu cuido do bem-estar. Eu não cuido de uma pessoa que vai ter uma super alta performance, por exemplo, que vai competir no Mr. Universo para estar todo musculoso e tal. Ele tem o objetivo dele. O prazer dele não está na comida. O prazer dele está no reconhecimento do corpo dele. Então, ele trocou o prazer que ele tem pela comida por isso. Então, por isso que o objetivo de cada um é muito importante. Se o objetivo é ser feliz, não dá para tirar todas as coisas que te fazem feliz. A gente precisa o quê? Equilibrar. Eu gosto muito do equilíbrio. Então, eu vou comer alguma coisa que me lembra lá da infância e tudo mais, sim, mas não o tempo todo. Eu vou tentar equilibrar. Se eu quero melhorar minha performance, então, por exemplo, no trabalho, eu preciso o quê? Tá bem nutrido. Então, eu vou tentar fazer algo que me dá o prazer, que me dá gostoso, só que não vai fazer tão mal para minha saúde. E eu não vou deixar de comer as coisas que eu gosto. Mas, por exemplo, eu vou lá, por exemplo, comer lá um espetinho, uma carne e tudo. Isso vai me estragar o meu programa? Claro que não. Tem a proteína. Agora, o que vai ser o acompanhamento? Vamos pensar. Como é que está o equilíbrio entre proteínas, carboidratos e vitaminas? Né? De repente, você precisa... eu comi só o espetinho. Tá, legal. Não vou comer, por exemplo, o arroz, a batata, sei lá, vou equilibrar. Só que aí, o que eu posso fazer para ajudar nisso? Tomar um multivitamínico. Né? Um multivitamínico de boa qualidade, de procedência, não é esse monte de coisa que tá vendendo por aí, né? De qualquer jeito. Onde tem uma base científica. Dom, eu lembrei agora do pãozinho, hein? O pãozinho. Então, o espetinho com o pãozinho, é melhor eu comer só o espetinho. Deixa o pãozinho para um outro momento. Não vem achando que o pãozinho passou batido ali, que não. É melhor eu focar no espetinho da Espetaria Galo e não junto o pãozinho. Eu tento, assim, não julgar o que a pessoa faz. Sim. Mas eu dou dicas dependendo do objetivo dela.
Então, para algumas pessoas, comer o pãozinho não vai fazer muita diferença porque está equilibrando ali e ela já vem equilibrado ao longo do dia, dos outros dias. A gente fez já uma rotina. Então, não é aquela porque comeu o pãozinho que vai estragar tudo. Porque as pessoas fazem muito 880. Agora eu tô fazendo tudo certinho daqui a pouco lá. Então, porque se ela comer o pãozinho, já que eu comi o pãozinho, estragou tudo, então eu vou tomar cerveja, vou fazer isso, fazer aquele outro. Então, você só vai escolher. Eu prefiro o pãozinho ou a cerveja. A quantidade de carboidrato que você tá ingerindo, de calorias e tudo mais, dependendo do objetivo. Então, para uma pessoa, por exemplo, que faz muita atividade física, então ela vai comer o pãozinho, ela até precisa, às vezes, de um carboidrato a mais. Talvez não seria o ideal, mas isso não vai até, às vezes, atrapalhar muito. Mas alguém, por exemplo, que quer perder peso, que tem que diminuir, que já ao longo do dia já comeu uma quantidade de carboidrato, né, nas outras coisas. Então ela vai colocar. Eu costumo dizer o seguinte: essas calorias aqui valem a pena? Porque às vezes a gente pega um doce, pega alguma coisa, coloca na boca, não tá tão gostoso e eu como. Por quê? Já tá aqui mesmo. Aí então eu já penso assim: essa caloria desse pãozinho vale a pena? Se vale a pena, quem sou eu para dizer não faz? Mas qual é o seu objetivo? Sabendo que cada coisa que você faz que está fora daquilo que foi planejado vai atrasar o seu resultado. Então, se esse pão está dentro do seu planejamento, tudo bem. Mas se não está, pensa, eu vou sair fora aqui. Mas quantas vezes por dia eu estou saindo fora? Por semana, por mês, ao longo de décadas. Isso vai se acumulando. E eu costumo dizer que o planejamento é uma coisa muito importante, a gente às vezes não dá a importância na alimentação. A hora em que o calo aperta, a gente corre para onde a gente conhece. Realmente. Então, só queria falar uma coisa que acaba ficando na cabeça. Eu gosto de dar os exemplos porque acaba fixando mais. Quem mora sozinho ou passou alguma temporada sozinho vai entender bem o que eu estou falando. Imagina que você vai ao banheiro e, de repente, na hora H, você descobre que acabou o papel higiênico. O que acontece? Né? Cada um que passou por isso vai saber o que eu estou falando. E o planejamento é isso. Não é na hora em que você já fez, né? Ou já está naquela situação do estresse, já está na situação da ansiedade, que você vai se planejar. Você tem que se planejar antes. Se eu dentro da minha geladeira eu tenho ali coisas que vão me dar prazer, mas que são mais saudáveis, vai ficar mais fácil passar por isso. Se eu tenho uma barra de proteína no bolso, alguma coisa mais saudável que eu consiga levar, vai ficar muito mais fácil na hora que dá aquela vontade de poder comer algo mais saudável. Porque se não tiver, eu vou atacar o que estava na frente. Então, você falou tudo isso, então tem uma pergunta aqui muito curiosa. Mitos e verdades. Agora Mitos então, e verdade. o bicho Os pega. vícios, porque nosso ouvinte perguntou aqui assim: bom, tem produtos aí que nos fazem viciar. E se eu parar, eu vou engordar de novo? Como funciona esse negócio de mito, verdade? Quanto a mito e verdade, né, até antes de responder a pergunta, eu queria esclarecer uma coisa muito interessante, que quando a gente fala alguma coisa, cada um pensa de um jeito. Se você tiver um viés de alguma coisa, de algum pensamento, nada do que eu falar aqui vai mudar. Mas se você tiver aberto a entender e pesquisar a fundo com fontes conhecidas e certas, você vai chegar a essas conclusões, né? Tem toda a razão, Dom. Quem está nos ouvindo, estar aberto, né? Estar aberto para uma nova filosofia, estar aberto para uma nova opinião, estar aberto a mudar formas de se pensar. Realmente isso é muito importante. Porque se você buscar na internet, né, só falando sobre isso de verdade, depois para entrar mesmo no coisa. Se você buscar na internet, por exemplo, independente de religião que a pessoa tenha, mas buscar, por exemplo, Jesus Cristo é uma farsa, vai aparecer milhões e milhões de pessoas tentando provar que ele era uma farsa. Se você colocar lá, Jesus Cristo salvou a minha vida, vai encontrar milhões e milhões de pessoas falando isso. Então, o que você procurar, você vai achar. Mas existe o quê? A base científica, a história e tudo mais para comprovar isso. Então eu gosto de trabalhar com fatos e não com argumentos. Então, sobre isso de, por exemplo, a pessoa engordar depois de fazer qualquer tipo de programa de emagrecimento, é muito simples, né? Você vai na academia, você vai lá e está fazendo atividade, você começa a ganhar músculo, começa a ficar bem, de repente você para de ir por algum motivo. Você vai, o que vai acontecer com aquela massa magra, né? O que vai acontecer com aquela coisa? Você vai ter problemas. Se você faz uma operação, por exemplo, lá do estômago, né? Que você reduz ali o estômago e começa a comer de novo, vai engordar de novo. Infelizmente, muitas pessoas que fizeram acabam engordando. Por quê? Porque não muda o quê? O pensamento, não é? Então, a forma de pensar.
Agora, se você... A ideia de um programa de bem-estar, para poder funcionar, ele não pode ser uma coisa que a pessoa vai fazer por alguns dias. Ela tem que ser uma mudança de hábito. Eu costumo dizer que você pode ter rodinhas, como se fosse uma bicicleta, sabe? Para você aprender ali a fazer alguma coisa para depois seguir sem elas. Mas Inicialmente precisamos dessas rodinhas, muitas vezes, não é? Para a gente dar o start inicial. E, de repente, você vai aprendendo isso. Então, tudo que você fizer e depois parar, se você... mas eu tomei banho semana passada, 15 dias atrás, vai resolver? Não, você tem que tomar o quê? Sempre. Então, você tem que cuidar sempre. Agora, se você não tiver alguma coisa que é estudada, que é cientificamente comprovada, é lógico, não vai trazer o resultado, ou você vai fazer algo que vai dar aquele resultado na hora, vai te prejudicar outras coisas, e você não vai dar continuidade. Por isso que eu não corto nada do que a pessoa mais gosta de fazer, porque senão ela não vai aguentar por muito tempo. Então a batata agora vai para a mão de quem? Olha a pergunta. Depende. Como controlar Como controlar a dopamina ou fazer um detox? Vamos falar em conjunto, Olha pode começar. lá, vamos falar em agora conjunto. A batata vai para mão de quem? A batata vai assar? Como ou vai controlar a dopamina ou fazer um detox? Então, quando a gente fala da dopamina, a dopamina, a gente precisa daquela dopamina lenta. Então, eu costumo falar que essa dopamina lenta é o quê? Praticando uma atividade física, é lendo um livro. Agora, quando a gente quer a dopamina rápida, né? É tudo correndo, é o mais rápido, é o videogame. Então, esses hábitos dessa dopamina rápida, ele vem associado a uma tendência a uma alimentação que não colabora, uma alimentação não saudável, porque você também vai querer o rápido, você também vai querer o doce, você também vai querer aqueles alimentos que são rápidos e que geram essa sensação de prazer rápido, né? E não é por aí, tanto em relação aos hábitos, quanto à questão de pensamentos e frequência e bons hábitos, tanto na parte mental, quanto também na parte de alimentação. E o quanto isso psicologicamente influencia de uma forma negativa. Horas e horas no videogame, horas e horas fazendo várias coisas da tecnologia ao mesmo tempo. Então, eu assisto série, eu jogo videogame, eu como uma alimentação, tenho uma alimentação que não é saudável. Então, tudo isso colabora para uma dopamina rápida, mas que isso não faz bem para a sua saúde e também não faz bem psicologicamente. Então... Uma das coisas que eu gosto muito de ajudar as pessoas é enxergar aonde está esse prazer. Eu não falo muito em dopamina, em outras coisas, mas eu falo o quê? No prazer, porque é o que vai gerar, né? Vai gerar. E você trocar esse prazer, que é no dia a dia da pessoa. E o que acontece? Trocar o prazer do imediato para o prazer a longo prazo. Então, como que eu faço isso normalmente? Todos nós temos alguns objetivos. Então, quando eu troco o objetivo do prazer imediato para um prazer pela jornada em alcançar algum objetivo, porque se você também coloca o prazer no resultado final, por exemplo, quando eu tiver isso, quando eu alcançar o corpo que eu desejo, quando eu alcançar aquela promoção, ou quando eu ser o primeiro em alguma coisa, isso tudo bem, vai te dar um prazer, ou lá quando você estiver sendo reconhecido. Então ele tem que trocar, não vai acontecer, você vai sabotar no meio do caminho. Mas quando você troca por pequenos micro progressos e pela visualização de você chegar lá, isso ajuda muito. Então, por exemplo, quando imagina que eu queira algum objetivo físico, profissional ou de alguma coisa, e eu visualizo isso, e eu fecho o olho, medito e começo, através de respiração e mentalização, começar a visualizar eu estando lá. A mente, às vezes, não sabe, né, se chegou esse momento ou não. Então, ela vai, né, despertar esses hormônios do prazer que eu estou buscando, talvez, quando a pessoa fez essa pergunta, estava querendo. E aí, comemorar cada progresso. Se eu preciso perder, por exemplo, lá 10 quilos, mas eu perdi 500 gramas, eu perdi só 500 gramas hoje ou nessa semana. Não, foi um progresso. Vamos comemorar esse progresso. Não é comemorar com cervejinha, não é isso, não. Comemorar de um sentido assim, né? Celebrar. O cara nome de comemorar para celebrar. Vamos celebrar a cada progresso, porque aí você vai tendo esse prazer diário, que é um prazer o quê? Saudável. Né? E isso acho que ajuda bastante
né, É um essa prazer pessoa. saudável e também, quando a gente fala da visualização, eu gosto muito da visualização, é uma técnica mental que a gente utiliza bastante, seja com atletas, seja trabalhando a questão dos objetivos, porque muitas vezes o que acontece, a mente, ela não tem essa diferença daquilo que é real e daquilo que é imaginário, daquilo que é fantasia, do que você está visualizando. Mas é uma forma de você ir programando a sua mente e mandando essas informações para o teu cérebro, que também mandam isso para o teu corpo, para que você consiga o quê? Alcançar esses objetivos que você quer. Claro, a gente em algum momento vamos falar melhor aí da questão da técnica da visualização, que ela é extremamente potente, valorizada, importantíssima. Nós vamos colocar essa questão da visualização. Mas para um processo de emagrecimento e também para alcançar os objetivos, ela é excelente, Dom. Concordo totalmente com você. Mas tudo isso precisa de tempo. E quando as coisas são boas, o tempo passa e o nosso tempo está acabando. Olha, tem que falar aqui para os estúdios 304 que quando vier um convidado, né? Já foi a doutora Juliana, tivemos que interromper com o bolo. Já foi a doutora Daniela que interrompemos com churrasco. Agora, com Domingos, vamos interromper com alimentação. Mano, só falando de comida aqui. Então, doutora, estamos encerrando aqui nosso... Eu sei, gente. 1 hora é pouco, mas... Infelizmente, nós vamos aumentar a audiência aí. Não, a audiência já tá boa, né, JB? Agora nós vamos aumentar o patrocinador para a gente ficar mais horas no ar aqui. Então, doutora, agradeça aí nossos telespectadores, Dom, também agradeço nosso... Falem aí como entra em contato, né, nas redes sociais, essa parceria da saúde e bem-estar com a LM Alta Performance, que lapida mentes para o sucesso. Fala um pouquinho dessa parceria de vocês. E, gente, hoje eu não filosofei, eu sei que vocês estão me cobrando, mas hoje não deu tempo nem de eu filosofar. Então... Eu gostaria de agradecer aos telespectadores que estão aqui nos assistindo, que nos acompanham nas redes sociais. Então, quem quer seguir, nós temos tanto Instagram, LinkedIn, Facebook. Nós temos o site, que é o www.lmaltaperformance.com.br. Temos o Instagram, lm.altaperformance. Nós temos também o pessoal, Luciana B. Meirelles, né? Então, fiquem à vontade para nos seguir, para ouvir os nossos podcasts. Agradeço pela participação de todos e gostaria de agradecer o Dom pela presença dele aqui no nosso podcast, que compartilhou com a gente, trouxe informações aí para quem quer emagrecer, para quem quer manter aí hábitos saudáveis, saúde, bem-estar. Então, o Dom trabalha em conjunto aqui com a LM Alta Performance, colaborando na questão do emagrecimento, na questão de saúde e bem-estar e manter um equilíbrio de uma alimentação saudável e como consequência para a sua vida. Dom, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Gostaria de agradecer por você estar compartilhando aqui esse conhecimento conosco. E você volta, hein, Dom? Eu que queria agradecer, né, a oportunidade de estar podendo contribuir com a nossa, né, missão de poder ajudar as pessoas a ser mais saudáveis, felizes, prósperas, né? Porque tudo isso precisa estar em conjunto para a gente poder estar sendo feliz. Mas agora eu queria, né, encerrar, né, agradecendo você que nos ouviu até agora, mas de dar um recado. Porque de repente, às vezes a gente sabe o que fazer, mas não está conseguindo. Se você quer ter mais energia, mais disposição, se você quer controlar seu peso ou conhece alguém que precisa melhorar sua performance no dia a dia, porque a performance não é só uma questão de atletas, é uma questão até para você brincar com o filho, você precisa estar bem. Ser humano. Né? Até para namorar em casa e manter um relacionamento saudável, precisa estar bem fisicamente. E isso eu posso te ajudar caso você queira, né, a nossa ajuda. E para, né, em contribuição a esse presente maravilhoso de poder estar contribuindo aqui com vocês, eu quero dar um presente, né, para você. Se você digitar lá www.corpo.top, vai cair no meu WhatsApp e comentar que você nos viu aqui, eu vou dar de presente para você uma avaliação completa para você receber um guia para ter uma vida melhor e bem-estar aí logo nos próximos dias, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Então, e quem quiser o telefone direto é 11 99474 8854. Um beijo pra vocês. Olha e até aí, mais. pessoal! Então, gente, corre lá, anotar. Uau. Deu tempo de anotar aí? Não deu tempo, mas eu já anotei aqui, vou ganhar isso aí eu mesmo. Não pode, né? Não pode. Você é café Então, com leite. Esse foi o nosso podcast de hoje, né? Da nossa série Lapidando Mentes para o Sucesso. E se você quer aparecer,
Fale com a gente aqui dos Estúdios 304 Podcast. Nós estamos aqui na Dionísia Alves Barreto, número 500, sala 304. O mundo gira e com ele nada está parado. E se você parar, ninguém vai ver você. Então, faça como a LM Auto Performance, faça igual o Domingos aqui, venha para o nosso podcast, venha aparecer para o mundo. Uma boa semana a todas, com saúde e psicologia. LM Auto Performance, lapidando mentes para o sucesso. Sim.